Chegamos à parte do vídeo que eu vou falar para vocês o que é o aquecimento global, então. Tudo gira em torno disso, desse fenômeno que vem acontecendo, desse fenômeno extremamente atual, e é um problema mesmo que muitos governantes têm que sentar e decidir, porque é o futuro da humanidade que está em jogo, né? O meu futuro, o seu, de todo mundo, a gente só tem esse planeta para viver. Então tem que ter estudos e uma atenção sobre elas. E a sua atenção aqui nesse vídeo, além de uma consciência ambiental, lógico, mas eu sei que você que busca o meu conteúdo, você quer aprender mais de geografia, ou você é um vestibulando, você está na etapa final dos seus estudos e tem um Enem, um vestibular bem na sua frente e você precisa passar. Então, fique sabendo que esse assunto de aquecimento global, de questões ambientais, são assuntos que caem nos vestibulares, principalmente porque são assuntos de atualidades. Então, sempre, dificilmente eu vi um vestibular que não caiu nenhuma questão. E olha só como que ela pode aparecer nas suas provas, desse jeito, ó. Na redação, claro, né? Então você tem que ter argumentos científicos bem embasados do que são, né? Quais são as causas, do que é o aquecimento global, a definição correta, para você ter argumento na sua redação e ter criatividade também para buscar alternativas e fontes, trazer dados. Então, redação é assunto quentíssimo. Para as biológicas, como o aquecimento global afeta os ecossistemas, afeta as espécies, falamos de aquecimento dos oceanos, como afetam a vida de corais, por exemplo, de algumas espécies marinhas, então pode cair nesse sentido. Na química, geralmente vem associado à questão dos gases, então a gente tem o CO2, o gás carbônico, a gente tem gás metano, a gente tem o clorofluorcarbonetos, o hidroclorofluorcarbonetos, é quase um trava-língua aqui. A gente tem vários gases, o óxido nitroso, que são gases do aquecimento global, do efeito estufa. Então, alguma questão de química pode estar ligado a isso. De geografia, claro, questões do derretimento das calotas polares, questão do aumento do nível dos oceanos, questão que envolve a produção agropecuária, né? Tá referente a isso. Então, é um assunto muito importante. Não tem como você fechar os olhos ou falar, ah, já sei, porque tem muita coisa que você precisa saber com mais base científica mesmo, não só esses achismos, esse senso comum, tudo bem? Mesmo porque quando dizem que o aquecimento global é uma coisa humana, tem um outro lado que vale a pena você, vestibulando, ficar esperto. Existe uma comunidade de cientistas que eles negam esse aquecimento global e eles falam que a Terra está se aquecendo por causa de um espiral climático que tem eras de gelo, eras de aquecimento, eras frias, eras de aquecimento. Então são cíclicas essas temperaturas, essas mudanças climáticas, que a nossa Terra já passou por várias mudanças climáticas, não é? Então tem muitos cientistas que se preocupam com isso, com essa outra vertente. Pode ser um argumento interessante aí para uma redação. Mas hoje nós vamos falar do aquecimento global agravado pela sociedade industrial, por essa sociedade extremamente populosa, consumista e que polui demais o meio ambiente, poluindo a atmosfera, aquecendo a atmosfera. Beleza? Então é esse aquecimento global que a gente vai tratar hoje. Primeira coisa, o vestibulando, o candidato que vai fazer uma prova, ele tem que saber a definição, o que é o aquecimento global, já vou falar para você. Ele tem que saber as causas, ele tem que saber as consequências, ele tem que saber alternativas para acabar ou diminuir o aquecimento global. Sabendo essas coisas, você já está bem munido de conteúdo, de conhecimento para sua prova, beleza? Então vamos a elas, né? Definição. O que é aquecimento global? É muito simples. Nada mais é do que um aumento de temperatura da atmosfera e das águas oceânicas. Só isso, olha que fácil. É só isso, gente. É o mundo aquecendo. O que está aquecendo? O ar e os oceanos. Muita gente se embanana um pouco aí porque fala que é o aquecimento da atmosfera. E não é só o aquecimento do ar, é o aquecimento das águas também. Então, definição dada e simples: aquecimento das águas e aquecimento do ar. Tudo vai ficando mais quente.
Beleza? Show de bola? Falamos aí a definição. Check. Vamos às causas. O que causa, então, esse aquecimento global? Aí, gente, acabei de elencar aqui alguns itens principais que são os responsáveis pelo aquecimento global e você precisa ter argumentos para descrever cada um desses itens. Então vamos entender. Efeito estufa. Primeira coisa, muita gente do senso comum fala: o efeito estufa é uma coisa horrível para a Terra. Isso é em parte, porque o efeito estufa, ele é benéfico para a Terra. Ele faz bem. Se não tivesse efeito estufa, não teria sequer vida na Terra, não é? Muita gente não pensa nisso, porque o efeito estufa nada mais é do que quando o sol bate, as partículas de ar que tem, de gases que tem na atmosfera, elas retêm o calor, e os objetos que tem também na superfície, eles têm o chamado albedo, que é a capacidade de absorver e refletir esse calor, não é? E aí, gente, ele segura o calor na atmosfera. Se nós não tivéssemos a atmosfera e não tivéssemos esse efeito estufa, o sol ia bater na Terra e ele ia refletir inteiro, ia voltar para o espaço e a Terra seria gelada. Então é um efeito muito importante para a vida na Terra. Porém, o que acontece? Com a emissão dos gases tóxicos ao meio ambiente, principalmente pós-era industrial, pós-queima de combustíveis fósseis, principalmente quem? Derivados de petróleo, né? Gasolina, diesel, etc. Queima de carvão. Muitos países, principalmente a China, principalmente a Europa, Estados Unidos, eles usam termoelétricas, que são usinas feitas para gerar energia elétrica a partir da queima do carvão. Então sai uma fumaça preta, igual essa caneta, igual a minha blusa, para gerar luz, energia elétrica, né? Fazer todas as fábricas funcionar. Então, gente, a queima do carvão libera toneladas e toneladas e toneladas de gás carbônico nessa atmosfera. E também a gente tem um outro item que é chamado ilhas de calor. Os centros urbanos, eles são mais quentes do que áreas de parques, áreas verdes, áreas mais florestadas, por causa dos asfaltos, dos objetos, das casas, dos telhados, que eles têm uma propriedade de refletir menos o calor ou absorver mais o calor. Essa propriedade se chama albedo. Então, ilhas de calor e efeito estufa são dois conceitos diferentes da geografia. Você não pode achar que é sinônimo ou responder a mesma coisa, tudo bem? O que acontece com o efeito estufa? Quando soltam esses gases tóxicos, as partículas de calor, elas refletem uma nas outras e aí eles absorvem mais. Então esse calor fica refletindo nas partículas de poluição e ficam aqui, não vão embora. Então o ar fica mais quente. Outra coisa é só você pensar, fumaça de carro é quente, fumaça que sai de escapamento de moto é quente, fumaça que sai de indústrias são quentes. Hoje muitas indústrias, muitas máquinas para funcionar, ela tem que ter resfriamento, porque senão a máquina esquenta, derrete tudo e para de funcionar. Então tem que ter todo um sistema de refrigeração industrial para esfriar essas máquinas que estão quentes. Só que esse sistema de refrigeração, ele refrigera as máquinas, só que o motor dele está hiperaquecido, lá também é hiper quente, gera um baita calor. Mesma coisa o ar-condicionado. Como a gente tem verões cada vez mais quentes, insuportável viver, sair na rua, né? Horrível. Qual é o maior consumo do brasileiro e de toda a população mundial que vive nessas áreas muito quentes? Ar-condicionado, né? Ventiladores. Só que tanto ar-condicionado pior, mas ventiladores são máquinas e para elas funcionarem, elas mesmas se aquecem. Quando o ar-condicionado refrigera o ambiente, ele libera um ar super quente para fora e deixando o ambiente e a rua ainda mais quente e insuportável. Então, você vê que tudo é agravado. Outra questão, asfalto, impermeabilização do solo. Cada vez mais desmatam as áreas, cortam as árvores, não replantam e taca asfalto. O que acontece com o asfalto? Ele aquece, ele absorve muito calor,
né? Ele reflete pouco. Então, um exemplo muito simples é se você sair descalço num verão, um dia hiper quente, batendo 40 graus, lá por volta de 1, 2 da tarde, que o asfalto tá pelando. Se você sair descalço e pisar nesse asfalto, você vai queimar seu pé. E no mesmo sol, na mesma hora do dia, no mesmo verão, se você pisar 2 horas da tarde numa grama, você não queima o seu pé. Então isso é óbvio. Agora você escala isso por várias cidades, quilômetros e quilômetros e quilômetros de asfalto, retendo, esquentando desse jeito, é claro que o mundo todo vai ficando cada vez mais aquecido. Então a gente tem todo esse problema. E por último, e o mais importante, muita gente esquece desse tópico, foca só aqui, né, nos gases de efeito estufa. Vamos relembrar quais são os gases de efeito estufa? Vou pôr aqui para vocês. Aqui trouxe para vocês os gases do efeito estufa, só para você relembrar. Então a gente tem esse CO2, que é o gás carbônico, a gente tem o CH4, que é o gás metano, que vai ter a ver aqui com esse item aqui, né? A gente tem o óxido nitroso, a gente tem o clorofluorcarboneto, hidroclorofluorcarboneto. Então, esses são os gases chamados gases do efeito estufa. São liberados a partir de meios de transporte, de indústrias e agora sim, gente, da pecuária. Por que que esse é um item esquecido quando se fala de aquecimento global, mas não deveria ser esquecido, porque ele contribui demais. O sistema digestivo do gado, né, da vaca, do boi, ele é diferente do ser humano. A vaca tem vários estômagos e ela fica ruminando, então ela gera muitos gases e é o gás metano. E não é só o gases do pum da vaca, também sai pela boca, o arrotinho da vaca. E aí esses gases, ela fica o tempo todo soltando, né? Tanto pela boca, tanto pelos Países Baixos. E o que acontece? Esse gás metano são toneladas, porque são milhares e milhares e milhares de cabeça de gado, né? A gente sabe que a gente vive num mundo que consome muita carne, muito leite, muito couro. Então, todos os grandes fazendeiros são milionários, bilionários, né, desse setor pecuário. Só que todo mundo se esquece que não é só a questão do abate do animal, que também é extremamente cruel, nem vou abordar isso agora aqui. É a questão do impacto ambiental. Vocês sabiam que a grande pecuária do mundo, ela polui mais que toda a frota de carros do mundo, que o setor de transporte? Então você pega aquela avenida São Paulo, as cidades grandes, cheia de carro, caminhão, ônibus, toda aquela poluição gerada ainda é menor do que a poluição gerada pelo gado. Então a consciência de você reduzir o seu consumo de carne é urgente, não é só uma questão humana, uma questão alimentar, é também uma questão ambiental, do ar que você precisa para respirar. Não estou aqui incentivando a parar ou virar vegetariano, eu não sou vegetariana, não tentei ser, não consegui ser, mas assim, eu tento reduzir. Eu realmente não consumo carne vermelha todos os dias, porque a gente tenta, né, ter essa consciência ambiental. Então, a agropecuária contribui muito para isso aqui, né? O gás metano, toneladas e toneladas soltadas. Muito bem, falamos então das causas do aquecimento global. E as consequências? Né? Quais as consequências? Foi o que eu abordei ao longo de todo esse vídeo. As consequências principais são aquecimento das águas do oceano, derretimento das calotas polares, derretimento dos gelos em topos de montanha que sempre tiveram gelos eternos, como o Alto do Everest, dos Alpes, o Alasca, Groenlândia, derretendo, né? O ar está aquecido, os oceanos estão quentes, esse gelo está derretendo. E aí o que vem como consequência? Sobe o nível dos oceanos, as cidades litorâneas serão encobertas. As estimativas são de daqui 50, 100 anos, algumas cidades até deixem de existir, ou pelo menos uma parte dela. Como eu falei no início do vídeo, mais de 150 milhões de pessoas que moram na faixa litorânea do mundo serão desalojadas por conta desse aquecimento global. Então, gente, fora grandes espécies que são ameaçadas, eu vou elencar tudo aqui para a gente relembrar. Tá aqui então um resumo de quais são as principais consequências
consequências desse aquecimento global. Se liga aqui, olha. Então a gente tem o aumento da temperatura dos oceanos, que causa essa elevação do nível do mar, que eu já falei para vocês, o derretimento de geleiras, buraco da camada de ozônio. A gente sabe que tem gases tóxicos que aumentam o buraco. As consequências são câncer de pele e várias outras doenças, né? Mais raios ultravioletas chegando na nossa pele. A gente tem uma intensificação das catástrofes ambientais, foi o que eu disse, os alagamentos que a gente viu esse ano em São Paulo, em Minas Gerais e Belo Horizonte, tá aí, né? Cada vez mais forte, a natureza com cada vez mais força. Então intensifica. Extinção de espécies. Então ocorrem sim danos ambientais, danos em espécies, algumas entram até em extinção, muitos morrem, é 1 grauzinho que aumenta no oceano e várias microespécies já não conseguem mais sobreviver. Então, gente, essas são as principais consequências. Você, sabendo tudo isso, você já tá tranquilão lá na prova, não é? Vamos falar um pouquinho das alternativas. É claro, gente, que as alternativas são as ditas aí e todo mundo já conhece, mas nunca é demais lembrar. A principal delas é reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, a gente ter uma maior multa, né? Ter uma maior cobrança do governo, das instituições, nas empresas, nas indústrias, para colocarem filtros, para reduzir. É claro que há um contraste, principalmente agora com Trump, que ele não assinou o Acordo do Clima, não é? No último encontro que teve, porque ele associa uma freada na produção industrial, ou seja, perder dinheiro, se ele ter mais políticas pró-meio ambiente, se investir mais em filtros, se investir mais numa redução dessas emissões. Ele acha que reduzir emissão é reduzir dinheiro, é reduzir produção. E isso não é verdade. É claro que tem que ter um investimento que custa caro, não é? Mas é urgente, é urgente. Então, os países mais desenvolvidos são os que mais poluem, porque eles são os mais industrializados, faz sentido? São os que mais têm frotas de veículos nas ruas, então são os mais poluidores. E é em cima deles, Estados Unidos, Europa, Ásia, Oriente Médio, por conta do refinamento de petróleo, extremamente poluidores. Então, esse quadro tem que reverter. Só que isso depende desses fóruns mundiais, né? A gente tem a Eco, lembra da Eco 92, tem a Rio+20, a gente tem a ONU aí com grandes e importantes frentes, fóruns de discussões, né? Eles fazem agendas, mas pouco é cumprido. Os países eles cumprem, eles assinam o termo, eles se propõem a melhorar, mas o aquecimento ainda está aí. Outra coisa, evitar desmatamento, não é verdade? Reflorestar. Então são políticas da sua cidade, da sua comunidade, do seu município, né? Eu vejo aí muitos caras aí que têm dinheiro, viu? Sebastião Salgado, aquele fotógrafo importante, ele reflorestou uma área imensa, né? Então pessoas que têm grandes industriais, empresários que têm muito dinheiro, poderiam investir também nessa questão ambiental, de reflorestar. Só de colocar mais árvores já ajuda bastante e evitar o desmatamento, né? Então a gente entra com uma outra questão muito séria no Brasil, o desmatamento da Amazônia. Então a gente tem aí cada vez mais florestas desmatadas para ampliar a área de gado e de soja e de outras culturas em prol de ganhar dinheiro, de fazer uma produção e o meio ambiente que paga a conta. Primeiro porque desmata, muda todo o microclima local, aquele clima chove mais forte, aquece mais, ele não tem aquele equilíbrio, acaba com a biodiversidade, os animaizinhos que viviam ali, a riqueza de plantas e outros vegetais ali, acabam, fora que esses cultivos usam muito insumos agrícolas, muitos agrotóxicos, muitos fertilizantes, químicos que penetram no solo, atingem lençol freático, deixam o solo pobre de nutrientes, extremamente tóxico, que depois se tira aquela plantação, vira um verdadeiro deserto. A gente tem grandes faixas sofrendo o processo de desertificação por conta desse desmatamento. Desertificação é igual área mais quente. Então tem tudo isso.
Então, ter mais uma consciência ambiental. Não sei se você vai ser um grande produtor agrícola, um grande agropecuário, um grande industrial. Se isso interiorizou em você, não vai impactar só na sua vida, no seu bolso. É a vida do planeta. Então, tem que ter mais essas consciências. E a gente começa com um pequeno passo. Indo de bicicleta para a escola, reduzindo o uso de carro, né? Reduzindo o corte de árvores. Sempre tem aquele tio, aquela tia que quer cortar a árvore da frente de casa. Não deixa. Planta árvores, leva mudinhas, organiza um grupo de amigos e vão plantar árvore pela cidade. Enfim, pesquisa que árvores são adequadas, que não estraga a calçada, né? Tudo aquilo. Gente, tem tantas alternativas, não é verdade? Implantar telhado verde, aquelas plantaçõezinhas que tem em cima de telhados, diminui então esse aquecimento global, diminui as ilhas de calor e etc. Tem várias alternativas, mas infelizmente isso eu já amarro com a parte 6 do nosso vídeo. Nem sempre a gente se mexe, nem sempre a gente faz alguma coisa. E agora eu fui pesquisar. Por que o nosso cérebro age assim? Por que nós não fazemos nada perante o aquecimento global? Se você faz, parabéns, não estou falando para você, mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas não faz nada frente a esse aquecimento global. Vamos agora para o próximo vídeo, que ele vai explicar por que o cérebro age assim. Então, um neurocientista explicou isso e eu vou trazer aqui para vocês. When you press me,